Boa noite a todos. Que Jesus esteja aqui conosco, né, nos abençoando, trazendo-nos paz, proteção e a sua misericórdia. E peça a Jesus que traga, que abençoa o ano para cada um de nós, né? Que as suas bênçãos possam chegar atendendo às nossas necessidades físicas e espirituais, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar, vamos entrar em conexão com Jesus, com a espiritualidade maior, pedindo o amparo, a proteção, a misericórdia e as suas bênçãos, Jesus, que possa chegar de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais. Que a sua proteção possa nos fortalecer, possa nos amparar e possa nos guiar para que tenhamos equilíbrio, saúde e paz. Te pedimos também, Jesus, que visita os lares, visita todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite, mas que leva a sua proteção, as suas bênçãos, a sua misericórdia. E que a paz de Jesus possa nos animar, fortalecer e nos amparar. Te agradecemos, Mestre, a chuva que está caindo nesse momento, que seja de bênção para cada um dos nossos irmãos em necessidades. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos a permissão a Deus, a Jesus e a espiritualidade, os benfeitores espirituais que estão aqui conosco, nos acolhendo, nos dando a sua proteção. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós te agradecemos, porque em ti, Jesus, nós buscamos todas as nossas forças, as nossas necessidades. Sem ti, nada somos, sem ti, nada podemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Jesus abençoe a todos. Hoje quem vai falar para nós é o Nélio. E o tema é maravilhoso, né? Que o tema é Tudo Começa em Casa. E vamos ligar, né? Vamos ligar a atenção no nosso irmão e pedir a Jesus que te ilumina as suas palavras, que possa chegar para nós como um bálsamo de luz. Fique à vontade. Obrigado, irmão. Boa noite, irmãos. Que Jesus continue conosco para a gente poder continuar nesse estudo da noite. Nós estamos provocando, né, com esse tema, com esse título da fala nossa, mas para que a gente possa aproveitar na nossa reflexão íntima os ensinos de Jesus, aquilo que o Espiritismo nos esclarece. Quando a gente escolhe falar sobre lar, falar sobre família, na verdade nós estamos falando de nós. Porque em todos os momentos da nossa existência, em todos os instantes da atual encarnação nossa, a relação que a gente mantém com os nossos companheiros que chamamos de família, com as pessoas com quem a gente convive no nosso lar, essas relações todas são, na verdade, relações para toda a nossa existência. Tudo aquilo que a gente tem hoje,
na convivência com as pessoas ao nosso redor, tem uma importância que nós não podemos nos descuidar. Não podemos esquecer, justamente porque somos cristãos, porque somos espíritas, a importância de a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso lar. E se a gente entende, então, essa importância das pessoas com quem convivemos, falar do nosso lar é trazer, então, a nossa forma de melhor vivenciar as experiências com as pessoas que estão mais próximas de nós. É claro que a gente tem sempre que olhar para o mundo ao nosso redor. É claro que as nossas relações humanas não estão restritas àquelas que a gente tem dentro da nossa casa, mas o exercício que a gente faz na nossa família, no nosso lar, é, na verdade, o grande exercício. Porque se a gente de verdade quer ter a paciência com as pessoas no nosso trabalho, se a gente quer sentir o amor que a gente vivencia e percebe aqui na casa espírita, tudo isso também precisa ser vivenciado lá no nosso lar. E que muitas vezes é de lá, a nossa percepção tem que ser, que é de lá que a gente traz o nosso verdadeiro amor, todos os bons sentimentos, todo o aprendizado necessário para conviver com as pessoas. Então, nesse tema, tudo começa em nosso lar. É claro que nesse tudo não é a nossa existência, que nós não estamos nascendo agora, nessa atual reencarnação, mas o tudo é para a nossa vida de agora. Tudo que a gente precisa experimentar no nosso dia a dia, na nossa vida, está proposto na nossa convivência com os nossos familiares. Todos os sentimentos que a gente precisa experimentar com todas as pessoas estão presentes no nosso lar. Todos os aprendizados, tudo aquilo que a gente precisa colocar em prática na vida, deve ser colocado no nosso lar. A gente não pode entender o nosso lar apenas como um local. E isso Emmanuel já nos fala, André Luiz, desculpa, lá no livro Missionários da Luz. O lar não é somente moradia de corpos, mas acima de tudo, a residência das almas. Meus irmãos, André Luiz aqui nos coloca para a gente pensar um pouquinho sobre a parte física e a parte espiritual da nossa existência. O lar, aquela casa que a gente tem, que a gente habita, não é feita apenas para a morada dos corpos. Ou seja, não é só coisa física. Claro que precisa de uma matéria, para dar condições de aquilo ser a nossa casa. A gente vai compreender aquela casa como um lar, podemos fazer a diferença. Claro que nós, enquanto viventes neste corpo de hoje, precisamos dessa morada material. Então, sim, o nosso lar é morada para nós, que somos corpos. Mas ela é mais do que isso. A nossa casa e o nosso lar é, nos dizer de André Luiz, a residência de nós enquanto almas. Nós, enquanto espíritos encarnados, estamos habitando aquele espaço, tanto material quanto espiritual. E daí, meus irmãos, aquela distinção entre matéria e espírito precisa estar clara. A nossa existência a nossa existência verdadeira não é apenas essa existência de agora. Nós estamos num estágio que chamamos de vida, com as pessoas que a gente tem ao nosso lado. A nossa parte física, o corpo, isso vai acabar, vai perecer. E a essência espiritual nossa vai permanecer. Isso é a nossa alma, o espírito encarnado. Então, enquanto estamos habitando este corpo, enquanto estamos encarnados nesta matéria, nós temos tanto que nos ocupar do lar, da casa, do material, quanto também precisamos nos ocupar da nossa mentalidade, da nossa vivência espiritual, da nossa alma, de nós enquanto alma, que convivemos com outras almas, com outros espíritos, também reencarnantes. Ou seja, isso tudo para dizer que a nossa casa precisa também ser olhada como um local de convivência de espíritos imortais. Nós, os nossos familiares e as pessoas que se chegarem até esta casa.
Quando a gente tem essa noção, a gente deixa de lado uma preocupação somente material, da nossa casa que tem que ficar limpa, da nossa casa que tem que estar pintada, da nossa casa que precisa nos proteger do tempo, da nossa casa que precisa nos proteger daqueles que desejam mal. Então nós precisamos também se ocupar da proteção, da limpeza, do cuidado do nosso lar, enquanto habitação da nossa essência espiritual. Precisamos trazer para o nosso lar a limpeza espiritual. Precisamos trazer para o nosso lar todas as energias positivas que vão anular automaticamente as sujeiras espirituais que porventura nos acompanham em algum local. Nós precisamos pensar que no nosso lar a nossa purificação acontece não só material, mas mental. Não adianta eu ficar revoltado na convivência com as pessoas da minha casa, se depois eu vou querer ser uma pessoa boazinha lá no meu trabalho, lá com quem eu convivo fora do lar. Não adianta eu querer ser perdoar e viver no meio do perdão externo à minha casa, se eu não vivencio isso, se eu não proporciono esse perdão, esse amor, essa dedicação no nosso lar. É disso que André Luiz está nos falando, quando ele fala que a nosso lar é também uma residência, e acima de tudo, uma residência das nossas almas, da nossa essência espiritual. É claro que se a gente vai olhar lá para esse lar, e aí eu vou aproveitar desse livro, em muitas falas minhas, um desafio chamado Família, do Joamar Nazaré, ele vai nos esclarecer, à luz do Espiritismo e de Jesus, que o lar na terra é o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão, e eu vou continuar. Meus irmãos, então para nós, o nosso lar, a nossa casa é um núcleo, ou seja, há muitas pessoas ali convivendo. Não é só para mim. Eu não tenho que pensar no meu lar só para mim. O que eu quero, o que eu acho que tem que ser. Eu convivo com pessoas ali. Ora pais, ora filhos, irmãos, companheiros, companheiras. Nós formamos o núcleo. E esse núcleo para Jesus, ele tem uma função. É um núcleo de trabalho. Nós estamos trabalhando na convivência com as pessoas no nosso lar. Trabalhando em nós e possibilitando um trabalho no outro também. Como que eu trabalho em mim? Eu trabalho a paciência em mim. Eu trabalho o perdão em mim. Eu trabalho a paz em mim. Eu trabalho o respeito às diferenças em mim. Isso é trabalho para mim. O mundo não vai se adequar a mim. Eu é que vou me adequar às realidades da melhor forma possível que estão ao meu redor. Começando no nosso lar. É um núcleo de trabalho, mas é um núcleo, em consequência, de aprendizado. A todos os instantes, nós estamos aprendendo alguma coisa. Principalmente no nosso lar. Porque o outro pensa diferente da gente. O outro age de uma forma diferente. Alguém espera que a gente faça alguma coisa. Então, nós estamos aprendendo a conviver. Quando a gente aprende a conviver, aprende bem a conviver dentro do nosso lar, nós ampliamos a nossa família e a gente vai ter uma convivência com as pessoas, numa família, nos parentes um pouco não tão próximos, no nosso núcleo de trabalho, na nossa vizinhança, nas pessoas que estão na nossa cidade. Então a gente vai ampliando este núcleo à medida que a gente vai trabalhando e aprendendo. Lá nesse lar, nesse núcleo, nós vamos ter um local de encontro de almas, de espíritos encarnados, que ao conviver ou viver com, buscam as mesmas coisas. O que a gente busca nesse núcleo chamado lar, nesse núcleo chamado família? Já está colocado para a gente e o Joamar só nos lembra. Nós estamos buscando na convivência com as pessoas superar problemas. Gente, nós não podemos nos esquecer que ao estarmos aqui neste mundo, nós temos compromissos. Que para nós muitas vezes são os problemas. Porque é difícil entender o comportamento da pessoa. Porque é difícil entender porque fulano não faz o que é o certo e o certo a gente sabe que é isso. Então nós estamos, na verdade, convivendo com problemas. E a gente precisa superar esses problemas. Superar os problemas não é desistir deles, não é deixar para lá, e muito menos achar que a verdade está em nós, porque ela não está.
A gente pode saber um pedacinho da verdade. A gente pode saber, ó, o certo para nós e para todo mundo é isso. Mas isso não nos autoriza a impor a todos os instantes, sobre todas as pessoas, tudo aquilo que a gente acha, que a gente chama de verdade. É claro que a gente corrige, né? Uma criança erra, a gente tem que corrigir. A pessoa cometeu um engano, não entendeu, você vai esclarecer. Pode ser o irmão, pode ser o marido, pode ser a esposa, um pai, qualquer pessoa. Ó, isso aqui não é assim não. Mas nós não estamos falando dessas coisas que o outro não entendeu. Nós estamos falando dos problemas de convivência. Muitas vezes aquele irmão que está ali, que a gente tem uma luta mental permanente, né? Vamos pensar no irmão, enquanto a gente está convivendo com os nossos pais e os irmãos dentro do nosso lar. Parece que a gente não deu certo, é meu irmão, é minha irmã, mas para que a gente não dá certo. Isso é um problema trazido pela existência, nossas existências, nossa e dessa pessoa, e que a gente precisa superar. Superar significa entender, compreendendo, buscando uma forma de aceitar, conversando e resolvendo. Ó, assim não dá certo, vamos tentar desta outra forma, vai dar certo. Então nós precisamos achar uma solução. Isso é superar. Superar o problema não é deixar de lado. Eu vou fugir do problema. Isso não é superar o problema. No nosso núcleo familiar, nós temos também que engrandecer afeições, ou seja, aprender e conviver com bons sentimentos. Nós vamos trabalhar o amor ao próximo, o perdão, a aceitação, o desejo de bem, tudo que é sentimento, vamos entender como afeições. Nós temos afeições. Se a gente tem simpatia por alguém, são afeições positivas. A gente gosta, a gente aprendeu, a gente se dá bem, se sente bem. Se a gente não tem simpatia, o que a gente tem que trabalhar? Para que a nossa convivência se transforme em simpatia. Ah, mas porque é difícil. Não, difícil é mesmo. Tem nada na vida simples. Ah, porque isso aí precisava ser mais fácil. Não tem mais jeito. Porque nós também não somos fáceis, não é? Se a gente for analisar as nossas ações na nossa convivência, a gente também não é tão simples. Não somos tão bonzinhos quanto a gente gostaria. Porque isso marca o estágio de evolução comum de todos nós. Nós estamos no mesmo estágio de evolução. Mais um pouquinho ali, menos numa outra coisa, mas nós estamos convivendo com irmãos que também comungam com os nossos sentimentos, com as nossas falhas, com as nossas necessidades. Então nós precisamos desenvolver as afeições para com todas as pessoas. O primeiro grupo é a nossa família. Se a gente quer aprender a perdoar, vamos perdoar todo mundo dentro da família. Se a gente der conta de perdoar todo mundo que a gente acha que precisa ser perdoado na família, a gente já resolve um grande problema da nossa existência. Se a gente quer exercitar o amor ao próximo, a bondade, a caridade, vamos fazer isso dentro da nossa família, dentro do nosso lar e do nosso grupo maior de parentes e familiares que não moram com a gente. Se a gente der conta de ajudar e aprender com essas pessoas, a gente já está pronto para conviver nos outros locais. O nosso papel é olhar para esse núcleo família, para esse lar, como a primeira escola que de fato é. Vamos experimentar. Se der certo aqui, é porque vai dar certo lá. Não vai dar certo lá, se aqui não estiver dando certo. Se aparentemente a gente é uma pessoa muito boazinha lá de fora, não deu certo aqui, a gente vai ter que voltar para resolver esse problema. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que desenvolver essas afeições. A nossa família é o local para nos reconciliarmos com os adversários. E os adversários, meus irmãos, vêm na medida da nossa possibilidade. Na perfeição divina, nós recebemos todas aquelas dificuldades, problemas, as cruzes que a gente pode achar na figura da cruz do Cristo, que a gente necessita. Deus não coloca para a gente nenhuma cruz mais pesada do que os nossos ombros conseguem carregar. Portanto, isso que a gente chama de adversário é, na verdade, uma oportunidade para a gente desenvolver as nossas afeições e, com isso, resolver alguns problemas. A gente não pode entender como nós não podemos carregar nos nossos corações e na nossa mente palavras fortes como essa pessoa, ela é um inimigo meu. Eu sinto um ódio tremendo. São palavras que não cabem mais nos nossos corações. Jesus já nos deu essas lições.
Há 2000 anos ele esteve encarnado para mostrar para a gente como que se deve agir. E a gente ainda está carregando essas palavras, ódio, inimigo, adversário. A gente tem que eliminar isso. Porque se a gente não eliminar o uso dessas palavras, os nossos sentimentos ficam mais difíceis da gente melhorar. Então vamos eliminar. A gente não tem ódio por nada nem por ninguém. A gente não tem adversário, a gente não tem inimigo. Nós temos irmãos que pensam e agem diferentes de nós. E que a gente precisa auxiliar se for possível. Que a gente precisa entender que ele pensa e age diferente da gente. Esses são os que nós vamos, por falta de uma palavra melhor, a gente vai entender a palavra adversário, mas já substituindo por irmãos que pensam diferente da gente. E com isso tudo, também precisamos, nesse núcleo, instalar um clima de fraternidade nos nossos corações. Nos corações das pessoas com quem a gente convive, e é claro que é no nosso, né? A gente está falando do irmão, falando do familiar, mas os nossos corações precisam ter todos os bons sentimentos primeiro, porque senão a gente não joga para o outro. A gente só oferece aquilo que a gente tem. Então, se eu sou bom, eu ofereço bondade. Se eu não sou bom, eu não consigo oferecer o que eu não tenho. A árvore só dá frutos que ela tem para oferecer. Meus irmãos, vamos pensar, e aí eu vou lembrar de Emmanuel de fato. A melhor escola que a gente tem para aprender, tudo isso que a gente citou e muito mais, ainda é o nosso lar. Por mais diferente que a concepção de lar, de residência, de família, esteja acontecendo de forma diferente no mundo, por mais que a gente perceba diferenças, nós não podemos deixar de valorizar o lar, a família, a convivência com as pessoas ao nosso lado. A gente tem sim que compreender que família hoje é diferente. Tem família que tem uma pessoa morando numa casa, mas que convive com outras pessoas que moram em outras casas. Nós temos famílias que não têm filhos. Nós temos famílias que parece que só têm irmãos, que parece que não têm adultos. Então são concepções diferentes daquilo que a gente acha que é família, pensando no papai e a mamãe, um filho, outro filho. A gente tem que entender que o mundo mudou. E a gente não pode olhar para trás e falar, porque família era aquilo. Aquilo era. Nós não temos que olhar para o era desse jeito. Nós temos que olhar para o hoje. O que é hoje? Hoje é viver como Jesus sempre viveu, respeitando, amando, compreendendo, distribuindo sentimentos bons. Se a gente assim faz, então a gente entende que família é diferente e ponto. Vamos tirar das lições com as famílias diferentes todas as experiências necessárias para as existências. Família, lar, ainda é a melhor escola, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Meus irmãos, lar, família, é escola, bases de sentimento, bases de caráter. Isso não vai mudar. A concepção de família pode mudar. A percepção de lar pode mudar. Assim como a casa feita de pau a pique, uma casa que infelizmente seja marcada por situações muito precárias materialmente falando, não deixa de ser um lar. E também aquele lar que é um castelo, aquilo pode não ser o lar ideal para as bases do sentimento e do caráter se desenvolver. Então a nossa amplitude na percepção daquilo que o Espiritismo nos esclarece o lar é o local onde espíritos reencarnantes vão conviver buscando uma base de sentimentos, bons sentimentos, é claro, e de melhoria de caráter. Essa é a concepção de lar para nós. Isso é família, é onde a família convive, né? Bases de sentimento e de caráter. Com isso, meus irmãos, voltando lá ainda em um Consolador, os estabelecimentos de ensino, as escolas propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto Família pode educar. O nosso papel no nosso lar, com a nossa família, com as pessoas com que a gente convive, é trazer algo que vai muito além da instrução oficial que a escola nos dá. É a educação. Uma educação com base nos sentimentos e no caráter. Uma educação com base nos sentimentos e no caráter, de olho na vida. E quando a gente olha para a vida,
O papel da família e do lar e das pessoas dentro do lar é trazer uma educação tal que possibilite essa pessoa. E não estamos nos circunscrevendo apenas a crianças, não. Para que todas as pessoas com que a gente convive no nosso lar, saia deste lar e vá vivenciar essa educação, bons sentimentos, bom caráter, a todos os momentos. Isso é o diferencial da escola. Porque a escola também contribui para isso. É claro que na escola vai aprender o menino, menino, a educação aqui, cata o papel, joga no lixo, respeita a pessoa, não faça isso. A escola tem esse papel de, ao instruir, colaborar com a educação. Mas esse papel primeiro, e último também, né, permanente, é da família. Não é porque o menino está na escola aprendendo a ler, o jovem está lá para aprender a utilizar isso ou aquilo, porque o mundo é diferente, a tecnologia, que a família pode descuidar de contar o que é o certo e o que é o errado. O que é de bom caráter, o que marca um bom caráter e o que não marca. O que é uma base boa de sentimentos e o que não é. Por isso que o nosso olhar enquanto espíritas e enquanto cristãos deve ser sempre de perceber que nós não vivemos só esta vida. Que nada vai adiantar a gente achar que em 40 anos, 50, 80, 100 anos está tudo resolvido, porque não está. Portanto, o bom exemplo que a gente dá no nosso lar, o respeito às pessoas, tem que permanecer tal em nossa essência que ao final desse corpo físico a gente carrega essa base para as próximas encarnações. Até que isso fale fundo nos nossos corações permanentemente. O aprendizado é para toda a vida e não para uma existência só. Aos pais, como professores, olha lá, né? Pai como aquele que instrui, porque o professor é o que instrui, mas o pai, semelhante a ele, quer dizer que tem alguma coisa que é específico dos pais, compete, portanto, a eles o esforço, a dedicação e o amor, a tarefa de renovar e evangelizar o caráter de seus filhos, abrangendo esse mister com a consciência da importância de tal missão. Meus irmãos, eu destaquei as 3 palavrinhas junto com a palavra paz. Esforço, dedicação e amor. Para quem convive, né, com filhos, consanguíneos ou não, com pessoas no nosso lar, quanto de dedicação, quanto de esforço e quanto de amor a gente tem que colocar na convivência com essas pessoas. Portanto, meus irmãos, nós não podemos descuidar de olhar para essas pessoas na nossa convivência, sempre pensando, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me dedicar mais. Eu tenho que amar mais. Não tem outra solução. Esse exercício de se esforçar para dar certo, se dedicar àquele problema para solucioná-lo, amar incondicionalmente, compreendendo, aceitando e instruindo no momento adequado, isso faz parte da nossa existência. E, portanto, não é só para a palavra paz, é para nós. Isso é obrigação do pai. O pai não ensinou, a mãe não ensinou. Olha lá, toma conta do fulano, não ensinou isso até hoje. O fulano está com 40 anos e ainda não sabe respeitar as pessoas. Mas a gente convive com esse fulano, com essa pessoa. Então nós é que vamos ajudar. Amando, instruindo na hora certa, conversando, dando o bom exemplo. Não grita, menino, mas a gente grita. Então não adianta. A criança está aprendendo que pode, porque a gente está fazendo. Então a gente precisa repensar as nossas práticas. O que na nossa convivência familiar, dentro do nosso lar, a gente pode melhorar? Aumentar em esforço e em dedicação. E aí, Humberto de Campos, lá no livro chamado Lázaro Redivivo, diz: ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Humberto de Campos está indo mais longe um pouquinho, né? A esfera educativa, o ensinar, o educar, mas ele está falando da educação do coração, da essência, da morada dos nossos sentimentos. Portanto, meus irmãos, o nosso olhar na convivência com aqueles que são filhos, irmãos, pessoas da nossa convivência, é um olhar de educação do coração para a vida. Vamos auxiliar, vamos despertar o amor, o respeito, a dedicação, a paz, a harmonia, todos os bons sentimentos com um olhar para a vida. Não é só o agora, não é só o punir. Vamos pensar, e aí quem tiver mais de 50 anos, talvez fique até mais fácil de pensar isso, não é o meu caso. Mas vamos imaginar
A gente com 70, com 60 anos, 50 anos, olha para trás e pensa, no meu tempo não era assim. No meu tempo a escola era diferente. No meu tempo as crianças eram diferentes. Não podia fazer isso com meu filho, meu neto, o vizinho, alguém está fazendo. Mas é claro que é diferente. Hein? Nós não somos aquelas pessoas daquela época. Nós somos diferentes. O mundo é diferente. De nada vai adiantar a gente só ficar reclamando porque não está fazendo daquele jeito. Ah, porque a escola tinha que ser daquele jeito. Ah, porque a convivência na família, a família tinha que ser daquele jeito. Ah, porque o patrão tinha que ser daquele jeito. Não adianta mais, meus irmãos. O reclamar por reclamar não resolve. Olha, o que temos é isso. E aí a gente pensa, né? Um professor com mais de 60 anos, né? Uma pessoa que foi professor, olha para trás e ele pensa, será que dava conta de dar aula no mundo de hoje do jeito que dava? Eu não dou conta. Nos meus mais de 20 anos de profissão, hoje eu não dou aula do mesmo jeito que eu dava aula 20 anos atrás. O mundo é diferente, o aluno é diferente, a pessoa é diferente, os filhos são diferentes. Né? O jeito que a minha mãe me criou é muito diferente do jeito que eu crio os meus filhos, as minhas filhas. Então, é tudo diferente. O que a gente não pode esquecer é que ser diferente não tira de nós a obrigação de cuidar dessa esfera educativa de olho no coração. Não tira de nós a obrigação de colocar esforço, dedicação e amor na convivência com as pessoas. O diferente, muitas vezes, meus irmãos, é aquilo, né? O lar de diferentes configurações, que na verdade é um curso. Por isso que Jesus foi muito certo, né? E o Espiritismo vem esclarecer. Não mudou. O lar, e não vai. O lar é um curso ligeiro, rápido, porque a gente sabe que a nossa existência não é eterna. A existência material não é eterna. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Meus irmãos, aquilo que a gente aprende dentro do nosso lar vai ser levado para a vida eterna. Olha a responsabilidade. Vamos imaginar. Isso é Neio Lúcio nos provocando. Vamos imaginar que a gente convive dentro de uma família fictícia e aquela família não dá muito certo. A gente não entende, a gente não ama, a gente não teve esforço, não dedicou, a gente viveu junto, dois irmãos, 30, 50 anos e eles não são amigos. O desencarne chega para um ou para outro. O que aconteceu? É para a vida eterna. Porque esse irmão com problema, que não conviveu, que não aceitou, que não amou, que não se dedicou, vai ter que reencarnar numa outra roupagem, próximo a esse outro irmão, porque eles têm um compromisso, eles não se respeitaram, eles não plantaram amor, fez alguma coisa errada, e vai ter que estar junto de novo. Essa vida eterna nos mostra, meus irmãos, a concepção, né, de vida eterna tem que nos mostrar que não adianta jogar para amanhã, muito menos para a próxima vida. Aquilo que a gente tem condição de resolver hoje, tem que ser resolvido agora. Eu vou deixar para amanhã, não podemos. Porque na perfeição divina, nós temos um pedacinho dos nossos compromissos para a nossa eternidade, agora, na vida de hoje. Deus nos dá pedaços dos nossos compromissos. Por isso que a gente não lembra de tudo que a gente viveu na vida passada. Porque deve ter tanta coisa errada para trás, que se a gente lembrar, a gente não sabe nem o que faz. Deus, no seu amor infinito, nos dá pedaços dos nossos compromissos, para a gente ir resolvendo a cada existência. Então a gente tem que ter certeza de que hoje, por mais que pareça muito, é só um pedaço. Tem mais coisas esperando. Então não vamos jogar para depois, não. Sofrimentos e conflitos naturais e seus ciclos são lições, né? Nessa vida eterna, sofrimento, conflito, problema, isso é apenas lição para a nossa vida. Meus irmãos, uma fala que a gente precisa pensar do Neio Lúcio: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. A paz do mundo vai começar no nosso lar. Se a guerra ainda permanece nesse mundo, se não é aqui, é do outro lado, não sei aonde, mas é porque nós, enquanto espíritos encarnados neste mundo, ainda estamos vibrando de uma forma ou de outra para que uma guerra aconteça. Para a gente anular essas guerras materiais ou internas, precisamos plantar a paz do mundo. E plantar a paz no mundo começa plantando a paz íntima. Temos que estar em harmonia conosco mesmo e automaticamente levar essa paz para o nosso lar. Dando conta dessa paz na nossa vida,
nós começamos individualmente, mas que se transforma numa energia tal, coletivamente, que a paz do mundo vem. É por isso que nós precisamos pensar na nossa individualidade, nas pequenas ações, para que a gente tenha uma paz mundial, porque senão ela não vai acontecer. Não é o outro país, não é o outro governante, não é o outro local, não é o outro, somos nós. Se todos a atual vida, a encarnação, fizermos a nossa parte, vai dar certo. Ah, mas é muito difícil pensar pelo outro, por isso que a gente vai fazer por nós. E à medida que a gente faz por nós, em algum outro local, tem alguém falando as mesmas coisas com outras palavras, que um outro também que vai estar pronto para ouvir, vai ouvir, que também vai mudar a sua forma de pensar, e a coisa vai ganhando a proporção que Deus espera. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na nossa luta doméstica. Aquilo que a gente convive no lar precisa só disso. Pequenas palavras, não? Pequenas no seu tamanho. Paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo, humildade. Dando conta disso aqui, o nosso lar será outro. E é claro que a gente tem que pensar, passando só, no papel da reencarnação que a gente já citou aqui hoje. O Espiritismo vem nos esclarecer que é pela lei de reencarnação que nós vamos tanto carregando os compromissos que a gente tem para as próximas reencarnações, quanto também trazendo de outras os compromissos e a ajuda possível na convivência familiar. Porque também a gente não pode imaginar a família só como problemas. Ah, quer dizer então que todo mundo está na família, eu tenho um problema? Talvez não. Porque aquela mãe que dedica todo o amor para o seu filho, aquela mãe que age de uma forma tal que a gente olha e pensa, mas por que a fulana está fazendo isso com o filho? O filho já está grandão e até hoje ela cuida dele. O amor dela é incondicional, é de mãe, né? Nós nem todos damos conta de sentir isso. Ou seja, também está presente em nosso lar espíritos reencarnantes que vão nos auxiliar para que a gente entenda, para que a gente ame, nos dando o exemplo, nos dando as condições, para que a paz possa reinar em nosso lar. Então, através da reencarnação, também vem esses irmãos que estão a nos auxiliar, né? É claro que todos nós, o que nos iguala muitas vezes é a busca pela cura, né? A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas ela não é impossível, meus irmãos. Kardec está nos lembrando aqui lá no Livro dos Espíritos, que as curas da nossa essência, que as curas tanto materiais quanto espirituais, elas podem demorar. Talvez a gente não viva todas as vitórias que a gente necessita nesta existência, mas uma hora ela vai dar certo. E para que essa vitória aconteça na nossa existência, meus irmãos, a gente precisa começar a plantá-la no dia a dia. Um pouquinho mais de paciência. Ah, eu preciso perdoar, mas está difícil. Quando falo, eu já vou retrucando. Então não retruca. Ah, mas eu não dou conta. Vamos tentar. Ah, mas qual é o exercício? Você já viu que você segura. Você segura. Nossa, eu aguentei 10 minutos. Não aguentei mais não, eu tive que falar. Então você já aguentou 10, né? Da próxima você aguenta 20, uma hora, um dia, até o ponto de não falar. Esse é o exercício. A gente não dá um passo mais longo do que a nossa perna dá conta de nos permitir. Então a gente vai devagarzinho, né? Quando os pais passam a entender os mecanismos reencarnatórios, começam a lidar melhor com as variadas situações que vivem no dia a dia, analisando melhor as diferenças imensas. Já falamos as diferenças, né? Entre seus filhos, os filhos são diferentes, as tendências estão diversas, os sentimentos de apego, posse, aversão, as preferências, o desabrochar das emoções, as reações automáticas, os hábitos cristalizados, a profunda personalidade individual de cada um. Aqui, lá no livro do Joamar, ele está falando para a gente das diferenças que estão no nosso mundo. Quanta coisa diferente está. Quantas formas de agir diferentes. É o filho que não é igual. Ah, mas o fulano é mais velho, não age nada diferente como é o mais novo. Quantas tendências a gente percebe, e não vamos circunscrever somente as crianças, né? Quantos jovens, quanto quase adultos, quantos jovens adultos, tendências diferentes. O que é uma tendência? A gente percebe, essa pessoa tende a ser assim. Ele não está definidamente marcado para ser assim.
Exemplo, essa pessoa que tende a ser um determinado profissional, tende a ser, tem muita paciência com criança, então ele tende a ser um professor, isso é uma tendência. Mas às vezes a pessoa cresce e a gente acha que ele vai ser professor, a pessoa coloca isso na cabeça, mas ele não quer ser professor e empurra aquilo nele. A pessoa tem que ser professor, porque você gosta de criança, automaticamente tem que ser professor. Então, tendência não é obrigatoriedade. A tendência a ter uma dificuldade para respeitar o mais velho, a tendência a não compreender e aceitar o outro, isso é tendência. Qual que é o papel do adulto, do pai da família? Mostrar o que é o certo e o que é errado. Auxiliar, instruir, porque a diversidade de pensamento e de ação ela existe, sentimentos e formas de sentimentos diferentes estão aí, né? O jovem hoje é mais propenso a certos sentimentos, dificuldades de relacionamento, isolamento. O que a gente pode fazer? Adianta danar? Falar não pode ser assim? Não adianta só fazer isso. O que a gente precisa fazer é dialogar, plantar o amor. Um diálogo que muitas vezes nós não tivemos quando éramos crianças. Talvez nós não vimos isso acontecer, não participamos disso com os nossos pais, ou não vimos acontecer com os nossos avós, mas hoje a gente precisa colocar em prática. É diferente. Somos diferentes. Meus irmãos, é claro que eu só vou citar, o Espiritismo traz para nós possibilidades tantas para a gente entender. A casa espírita nos oferece possibilidades 1000 para a gente entender tantas diferenças que o lar traz. E nós, pais, não podemos aceitar, e é a última leitura que eu faço, os pais não perguntam ao filho se ele quer ir à escola, se ele deseja ir ao médico, se ele prefere ir ao dentista, ou se ele precisa ou não de tomar banho. Ou seja, há coisas que são de responsabilidade do adulto mesmo. Não adianta perguntar, bebezinho, você quer tomar banho? Não, ele não vai querer, né? A gente precisa dizer, você tem que tomar banho, você tem que ir à escola, você tem que respeitar. Simplesmente pais e adultos impõem a essas crianças as providências imprescindíveis ao seu bem-estar físico e intelectual, emocional. Com o ensino moral, a religião é a mesma coisa. Nós não podemos deixar de mostrar para as crianças, os filhos, os jovens, o papel da religião. Temos que trazer a casa espírita. Temos sim. Se depois ele vai trocar de religião, é outra situação. Mas a gente precisa trazer a casa espírita. O local adequado para ensino moral é a casa espírita também. Se somos espíritas, é aqui. O nosso filho, os nossos jovens precisam que Jesus esteja sempre em nossos corações, irmãos.